Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast favorito da Brasil Paralelo. Boa noite, Arthur Morrison. Muito boa noite, Lara Brenner. É sempre um prazer. Um prazer, Arthur. Você tá um poço de elegância hoje, querido. Você também. Hoje, porque o assunto aqui... É mais sério. O É mais negócio sério. hoje É é um mais assunto denso. complicado. Assunto complicado. Hoje não vai ser uma coisa fácil. Estamos aqui com Bruno Musa, que é economista, sócio da Aquavero Invest. Bem-vindo, querido. Obrigado, Lara. Obrigado, Arthur. Uma honra estar aqui com vocês. A honra é toda nossa, é um prazer. Agora que eu tô vendo que vocês estão combinando um pouquinho. Foi sem querer. Foi sem querer. Não chegou o memorando a tempo, né? E estamos também com o Fábio Lima, que é executivo internacional. Bem-vindo, Fábio. E mais importante de tudo, goiano. Goiano. Ah, não, achei que você ia falar que inclusive é aniversário dele Inclusive, hoje. aliás, um Pô, brinde a Fábio. Obrigado, gente. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Lara, Prazer Arthur. todo nosso. Infelizmente... Quando brinda tem que dar um golinho, né? A galera já vai reclamar da gente. Já vai. Porque pra que Na bebê? plataforma. Ai, é um absurdo vocês brindarem nesse programa. No aniversário do Fábio, né? Mas, pessoal, infelizmente o nosso assunto aqui não é o melhor de todos, né? A gente quisera estar aqui falando de aniversário, de festa, mas vocês fizeram uma viagem recente pra Cuba. Sim. Recente mesmo, assim. Vocês voltaram não tem nenhuma semana, 5 né? dias. Nem isso, Pois é. não faz nenhuma semana. isso aí. Voltamos domingo, hoje é quinta. O que, qual, vocês foram juntos, né? Fomos juntos, você voltou domingo, eu voltei na quinta. Porque você ficou 2 dias depois em Miami. Foi pro outro, Verdade. foi pro oposto, assim. Aí eu fiz exatamente o oposto. O cara saiu, Não, até porra, foi do- legal, ele fez um post Do lixo ao pousando nos luxo, Estados né? Unidos que ele escreveu assim... 40 minutos de diferença de voo, mas parece que eu voltei 5 décadas no tempo. É isso aí. Que coisa, né? literalmente Chegando em Miami, você enxergando ali... Cara, um alívio, assim, sob várias óticas, mas não vou dar spoiler. A gente fala sobre isso aí. Né? Pois é, o que foi o intuito dessa viagem? Olha, Lara, eu tinha ido pra lá já em 2007, mas com outra cabeça, tava começando na minha profissão, foi quando eu entrei no mercado financeiro em 2007, tô com 40 anos, então era outra cabeça, eram outros tempos, diferentes do que a gente tá vivendo hoje, as informações não eram tão difundidas como hoje, o interesse não é, depois com 40 anos é diferente do quando você tem 20 e poucos. E eu tinha ido pra lá puramente por turismo. Então, eu deixei passar muita coisa que hoje eu sou um apaixonado por economia. Eu sou uma economista que você falou, eu trabalho com isso há muitos anos. Então, eu sou um apaixonado. Então, a gente foi... E ele, apesar de não ter a formação em economia, a gente conversa muito sobre isso. Investimentos, economia, geopolítica. A gente tem grupos de discussão em relação a isso. Eu dou aula aqui no Brasil de economia e fora também, na Espanha, numa pós. Então, é muito meu dia a dia isso. E apesar de não ser o dia a dia dele no trabalho, a gente, de novo, tem esses grupos de discussão. Então a gente falou, vamos pra lá conhecer em loco? Vamos entender como é a cabeça das pessoas e não ficar caindo em memes aqui? Cuba é assim. Brasil vira Cuba. vai pra Cuba. Brasil... Sabe aquela coisa? Vamos entender mesmo. E- Como funciona, o que não funciona. Conversar com os caras lá. Sim, e a gente tem muito essa característica em comum, que a gente é muito curioso e fizemos várias outras viagens juntos também. E eu gosto muito, ele também, de chegar e conversar com a população ali, ouvir da boca e fugir um pouco daquele roteiro turístico, carimbado, aquela coisa meio formal demais. Então, a motivação era essa, cara, vamos pra Cuba, conversar com as pessoas lá, ouvir em loco. Como é que tá 60 anos, assim, de pé esse regime? Porque, enfim... E é fácil, assim, tipo, a primeira pergunta que eu já faço é fácil de entrar, tu pode já sair filmando as coisas, tipo, ou tem alguma coisa de, sei lá, uma certa barreira de entrar, tipo, vocês vão fazer o quê? Vão filmar o quê? Vão aonde? Vão falar com quem? Como é que é? É uma boa pergunta, né? Porque assim, entrar é fácil. Entrar é mole, todo mundo quer entrar, consegue entrar, porque ninguém vai querer ficar lá. Né? Então, Visto de papel que você paga visto uma de taxa papel e que você entrou. paga $20, assina com ali caneta mesmo e tá dentro. O aeroporto parece que você voltou 50 anos no tempo, mesmo. E aí você chega lá, a gente não sabia como se comportar, né, num primeiro momento. Só que a gente foi os primeiros dias pra uma praia que chama Varadeiro, que é 2 horas de Havana, que é um lugar turístico. Então lá a gente começou a sentir mais, perguntar pras pessoas. A gente viu que as pessoas não se importavam que filmassem lá, mas quando entrava numa discussão mais profunda, ele falava, vem cá, vamos conversar aqui a 4 paredes. Não mostra minha cara. A gente viu que tem receio. Olhando pros lados. Olha pro lado, né? agora é hora de parar. Eu lembro que eu tava perguntando pro segurança do hotel, e a gente falando sobre economia, e vieram duas pessoas do hotel, ele falou, agora é hora de parar, depois a gente continua. Aí foi embora. Quando a gente chegou em Havana, que a gente foi ver, a gente vai
conversar mais sobre isso aqui. Tinha lugares que a gente percebia que a gente filmava, ninguém chegou e falou, não filma, mas tocavam assim, ó. Sabe assim? Cuidado. Estão filmando. Tá não, filmando. um ou outro. Sabe? Vocês dois, ó. Aqueles dois estão filmando a gente. O que tá acontecendo? Entendeu? Então, não é um negócio tão assim, sai daqui, não filme. Não, é um povo muito simpático, mas... Extremamente. Mas você sentiu uma certa hostilidade ali, uma... Hostilidade não sentimos por parte de um ou outro, né? E um ponto que acho que a gente precisa citar, né? Nós fomos recomendados por cubanos que, cara, não façam críticas, né? A gente gosta de mostrar a situação. Não façam críticas em rede social e tal, dá uma preservada, segura para quando vocês saírem. Então, lá, assim, olhando pela rede social, a gente foi bem macio, postando as coisas enquanto vocês tranquilas. estavam lá, vocês estavam postando normalmente e tal, mas... Sem críticas. Isso. Sem crítica. Não Cautela, fale contra cautela. o governo, não fale contra o regime cubano. Mas vocês postavam o que, basicamente, assim? Vocês estavam postando bastidores da viagem, do documentário? Já estavam avisando que o documentário ia sair? Como é que é? Avisamos, mas eu faço vídeos diários do meu dia a dia, de economia, né? Para os meus clientes e tudo mais, que eu posto nas minhas redes sociais. Então, mesmo lá, eu fiz. Então, as pessoas viam atrás o cenário que parecia guerra, fundo. Depois até interessante ver, você olha assim, a casa que a gente tava, o fundo parecia um cenário de guerra. E aí eu falava, ó, tô aqui em Cuba, dava uma pincelada. Tô aqui em Cuba, ó, não é um cenário de guerra, tá? É Havana. Então você dava eu dava uma pincelada, mas em nenhum momento chega e fala, meu, a culpa desse regime. Falar, deixa pra fazer isso depois. Mas eu imagino que a galera devia estar curiosa, Muito. E queria até saber hoje, sobre Cuba até só, hoje, tipo, não fala de taxa Selic, de nada, vamos falar de Cuba aí. Até hoje, quando vai ser o documentário? Quero saber mais, como é que foi? Me conta. Muita gente. Bom, pro Bruno ainda mais, né? Mas no meu círculo ali, muita gente perguntando, cara, me conta, quero saber, você não tá postando, não sei o quê. Galera curiosa, né? E qual que foi, além do aeroporto de 50 anos atrás, a primeira percepção que vocês tiveram quando chegaram lá a respeito da vida dos cidadãos? Eu cheguei 2 dias antes que você, né? Porque também o voo dele foi via Miami e depois o meu foi direto. Foi Panamá e direto. Ele passou uma noite. E só um parênteses, né? Por questão de logística, como ele ia antes, a gente queria o momento em Havana, que era, tipo... Era o gran finale, a gente ficou em Havana junto. Então ele foi... A gente inverteu o roteiro. A gente foi pra praia, pra depois... Pro litoral, pra depois finalizar em Havana. E no litoral a experiência é um pouco mais tranquila do que foi em Havana. Havana super intenso. Mas Havana mais tranquilo. Mas a gente são 2 horas de Havana. Então eu peguei um táxi. A gente, porque tava eu e minha mulher, né? E depois chegou ele e a mulher dele. E aí a gente foi 2 horas e eu cheguei pro cara, a primeira coisa que eu entrei. Você levaram família e tudo? Não fomos com filhas. A gente tem uma filha, inclusive, de 1 mês de diferença. A minha vai fazer 2 anos semana que vem, a dele fez 2 anos faz 1 mês. Então, a gente morava junto na Espanha, praticamente foi tudo meio... Nossa, tudo igual, vocês têm a mesma idade? Impressionante. Mesma cor de camisa. Mesma cor de camisa, mesmo podcast. Só mesmo time que não. E aí... Não vamos entrar nesse assunto polêmico. Pela reação, o seu time é o meu. Bom, mas enfim, aí eu entrei no táxi e falei assim, não vou filmar, posso falar com você? E ele pegou e falou assim, me pergunta o que você quiser, pode me filmar, só não filma a minha cara. E eu tava no banco de trás, ele dirigindo, então eu filmava e capturei o som que tá fazendo parte grande parte disso do doc. Porque foram 2 horas no táxi, então eu comecei a perguntar. E o primeiro choque que eu tive foi que ele falou assim, vocês se importam se eu parar pra pôr gasolina? Esse se importa foi uma maneira educada, porque ia acabar a gasolina, então a gente ia ter que parar de qualquer maneira. 1h15 pra colocar gasolina. Aquela fila absurda. E o primeiro Uma ponto... hora pra botar gasolina? 1h15, aqueles carros dos anos 50 e tal, parado. Eu falei, o que aconteceu? Ele, é assim, não tem gasolina aqui. Chega assim, né? Enfim. Aí tinha um mercado com uma fila brutal, com crianças de colo sentadas. Só um parênteses, assim, porque eu fiquei meio... Eu não sabia desse detalhe. Tu falou que ficou 2 horas no táxi, sei lá, 1 hora só pra botar gasolina. Não, deu 2 de trajeto, mais uma de... Então deu 3 horas, 3h15 de viagem total. Caramba. E aí eu tinha um mercadinho dentro do posto, como se fosse um EPM daqui da vida, com uma fila, com crianças no colo, senhora sentada na calçada. Eu falei, o que é isso? Posso ir lá perguntar? Ele falou, claro. Aí, resumo, era um mercado estatal, que a gente vai entrar nisso como funciona. Era um mercado estatal e as pessoas dormindo na fila, esperando que chegasse qualquer coisa para eles comerem. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Chegou que era arroz, mercado estatal quero. é escassez total. Chegou. E não é quero, porque cada um tem a sua cota mensal. Então, se você já pegou tua cota de arroz, você não pode pegar.
A gente vai entrar nisso, a gente pode entrar em pauta de economia, ver como funciona e tudo mais, mas, e depois até o social, que eu acho que é legal da cabeça das pessoas. E aí ele falou, aí eu fui lá e perguntei, o que vocês estão fazendo aqui? Eu tô aqui há 3 dias, a gente reveza lugar na fila, estamos esperando que chegue a cota de alguma coisa. Isso é desumano, cara. Isso é um aprendizado muito grande, mas é o coração na boca, cara. É o coração na boca, assim. Você fala, você realmente se emociona, sabe? Porque senhoras... Sabe? Você imagina. Você tá acostumado a ir num supermercado, você compra quantos quilos de arroz você quiser. E sai rápido. Se vocês perguntarem de depois. Quantos chips você quiser, de quantas marcas você quiser. Perguntarem depois o quê? Na volta, vocês perguntaram qual foi o maior choque na ida. O choque na volta foi eu dar valor a ter opção de salada, a ter opção de tudo. Refrigerante, de tipo água, de grão de qualquer arroz. coisa. Tem Assim, 30... A opção. Uhum. Cara, eu juro que eu falo e me arrepio. Assim, é triste. É muito triste. E o que mais que o taxista contou? Ele contou tudo e a gente pode entrar nesse ponto. Pautas econômicas. Todos os tipos de moeda que estão lá vigentes. São 4, basicamente, tipos de moeda. A gente pode entrar como é que funciona os mercados estatais, como funciona a falta de gasolina. Tem 2 ou 3 tipos de mercados estatais lá, com diferentes moedas que você pode comprar. Você tem... É até legal falar sobre isso, né? A gente fala... Você tem... que mais? O tanto que é mentira o fato da... saúde e educação serem uma coisa linda em Cuba, como é vendido pra gente. Inclusive, a gente quer falar sobre saúde, educação, segurança aqui, mas acho que, como começou o papo já indo pra esse caminho dos mercados estatais, é uma coisa que eu nunca nem ouvi falar. Eu acho que... Como é que... Me dá um panorama, o que é isso aí? Explica aí qual que é essa. A questão da alimentação, acho que é um bom ponto também, assim, que chamou bastante atenção nossa lá. E todos eles, toda a família tem uma libreta, que é um livrinho que lá... De papel, assim, ó. Papel, super antigo, assim. Cara, literalmente é uma viagem para os anos 80. Quando você chegar lá, você vai ver tudo é coisa dos anos 80. Você vai pegar uma mesa, é aquela madeirinha de compensado com aquela cadeira de ferro. É uma viagem. Tem gente que acha cool, assim, né? É tipo, cool quando e a você libretinha, escolhe, né? E a libretinha, aquela libretinha de papel impressa com aquela tinta meio falhada, é uma coisa super rústico. E lá tem as cotas do que eles têm direito. Eles levam aquilo no mercadinho estatal e lá os caras vão ticando, tem uma pessoa que cuida disso, senta e vai ticando. Pô, você já pegou o seu arroz, aqui tem feijão, você vai pegar e tal. E aí tem as quantidades. E aí, naturalmente, a gente começou a canalizar a conversa pra, tipo, que quantidade? Quanto você tem? Sua família? Quanto é? No caso dele, era uma família de 5 pessoas. E aí, cara, pra uma família de 5 pessoas, eu tenho anotado aqui, mas de cabeça, 2,5 kg de arroz pra passar o mês. Uma caixa de frango, quando tem. E a caixa de frango é 1/4 de libra, que isso dá 450 gramas de frango por família por mês. Ou seja... É bizarro. Quando não tem frango... Não é uma refeição por pessoa. Quando não tem frango é o picadito, que eles chamam, que é, na descrição, palavras dele, né? Carnes de 4ª ou 5ª, com miúdos, trituradas e um pouquinho de farinha. Na falta do frango. E é isso. Grande parte dos meses falta o frango e falta o picadito. E não supre. E aí, vocês podem perguntar, beleza, e aí não supre? Os caras passam fome? Aí a gente separa em 2 categorias. A galera que tem acesso a dólar de alguma maneira, quem tá envolvido com turismo, ou quem família tem fora. Parente fora, que hoje Cuba tem 15% da população morando fora. Então, pra vocês terem uma ideia, o Brasil tem entre 2 e 2,5. Então, assim, muita gente, 1.700.000 cubanos que estão morando fora, e esses caras meio que seguram a economia na unha, mandando dinheiro, mandando dólar para dentro. E aí a família que está lá dentro, que tem acesso a moeda estrangeira, seja ela de qualquer valor, vai buscar no mercado negro, que é como eles chamam. O mercado negro, ele busca tudo aquilo que falta, tudo aquilo que o governo não consegue suprir. Eles têm o salário deles, eles poderiam buscar no mercado estatal, mas aí vocês vão ver imagens assim que é tipo... Cara, a gente visitou inúmeros mercados, prateleira vazia, 3, 4, 5 filas de prateleira, um pote no meio. No mercado estatal não, no mercado privado, né? Não tem mercado privado. Não existe. É tudo estatal. 100%. Estatal. 100%. Caraca. Vou entrar então, nesse ponto naquele tema. Se eles não encontram no mercado estatal, que é o que acontece, eles vão buscar no mercado negro. E aí é peer-to-peer, pessoa por pessoa, alguém importou, trouxe, viajou, o parente trouxe, e eles vendem aquilo ali em mercado dólar. negro de comida, assim, de arroz, De tá tudo. ligado? É isso. De frango, de... Então, assim, Tem resumindo, cenas da farmácia. quem não tem acesso à moeda estrangeira tá passando fome em Cuba. Fato. E isso não é uma força de expressão, né? Não, literalmente não. passando Fome, fome. zero. É fome.
E tem esses mercados estatais, cara, que eu acho que, pelo visto você gosta do tema também, eles falaram lá pra gente o seguinte, tem 4 moedas girando lá, obviamente dólar, é uma economia dolarizada, e o euro, tanto faz ali, mas basicamente dólar. E você tem 2, uma que chama CUP, que é a moeda oficial, que eles chamam de MN, moneda nacional, né? Moeda nacional. Que é o peso cubano, né? Que é o peso cubano, que $1 vale 120 pesos cubano. Só que na rua te trocam a 180. Então é uma cotação oficial à la Argentina, que não muda nada. E você tem outra moeda que chama MLC. Guarda aqui, eu vou tentar explicar o mais fácil. Então vamos traduzir. Você tem a CUP, moeda nacional, e você tem a MLC. O que é CUP? O salário médio cubano, depende da tua profissão, é entre 20 e 30 dólares mês. Se você é médico ou um frentista, é isso. Tá? Todo mundo. Se você vai no mercado estatal, que só aceita moeda nacional, você usa aquilo que o governo te paga e você vai lá e compra. Arroz. Quando tem. Quando tem. Que nunca tem. Esse mercado só aceita moeda nacional, CUP. Não tem nada. Quando tem, some rápido. Beleza. Como não tem nunca, o próprio Estado criou um mercado estatal que só aceita a moeda MLC. O que é MLC? Todo cidadão cubano tem um cartão em que o governo carrega com um valor de MLC, que você dá lá esse cartão e ele te vende o que tem lá. Só que esse já é o mercado negro. Ou seja, o governo comprou em dólar no mercado negro e coloca lá para vender. Porque você só carrega em dólar, né? Entendeu? Então o próprio governo participa e faz o mercado negro porque não tem. Ele não consegue suprir a demanda de alimentação ou higiene básica. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente viu no mercado CUP, os 400 gramas de frango, e até o taxista falou pra gente, custava mais ou menos 400 pesos cubanos. Isso nós estamos falando de 2 dólares, mais ou menos. 2, 3 dólares. No mercado MLC, que também é estatal o governo para vendendo para você, 2.000 pesos cubanos. 50% do salário mínimo. E quando não tem no MLC, que também acontece, você tem que ir pro mercado negro da rua, que chega a 7.000 pesos cubanos, quando o salário mínimo é 4. E detalhe... Cara, pra um pedaço de frango. Menos de 500 gramas de frango. Menos de meio quilo de frango. E os preços dentro do mercado LMC, que é um pouco mais bonitinho e tal, todos em dólar. Nas prateleiras e tal. E detalhe, o governo taxa pra você carregar esse cartão. Então ele ganha um spread no cartão que também. às vezes tem um pouco de dificuldade de pensar nessas coisas. Cara, sei lá, o salário mínimo tá quanto? 1.200 prata? 1.200 reais. Meio mais, quilo de frango acho que custa? quase 1.400. Tá. Enfim. Mas 500 gramas de frango tá dando R$ 700 reais. Em qual mercado? Então. Em qual mercado? Se você vai no mercado negro, que dá 7.000 pesos, nós estamos falando de uns 60 dólares. Ou seja, você vai dar mais ou menos 350 reais. Considerando que o salário de cada um é... Você falou 60 dólares, 6 dólares. 6 dólares, perdão. 6 dólares. Não, mas é porque você falou que isso equivale a, sei lá, 50% do salário do cara. Sim, porque lá, o salário mínimo lá são 4.000 pesos cubanos, que dá mais ou menos 30, 25 dólares. Sim. Então, se você vai no mercado MLC e o frango tá 2.000 pesos cubanos, é 50% do salário do cara. Cara, absurdo. E não é igual aqui que, quem ganha salário mínimo. Não, lá é todo mundo. Todo mundo país ganha mais igual. Olha, a gente viajou bastante, tive oportunidade. Que beleza, igualdade. É um paraíso. Eu já estive paraíso dos esquerdistas aí, ó. Exato. Eu tive a oportunidade, eu estive em 65 países. Aquele é o país mais igual que eu estive. Todo mundo é miserável. Nivelado na mais absoluta miséria. Mundo. E aí um discurso que é algo que a gente ouvia muito, não existe desigualdade em Cuba. E não existe mesmo. Vai ganhar o mesmo que o cara. Tá todo mundo lá embaixo. Não existe desigualdade, né? E Arthur, é até interessante você colocar isso, porque a gente conversou... Teve uma das pessoas que a gente conversou que no resort que a gente tava e ela ficava naquelas mesinhas na recepção, que fica ali vendendo turismo, né? Pacotes pra sair e tal, viagens curtas. E a gente foi conversar com ela e ela deu uma aula pra gente. E ela era professora universitária, mas optou por trabalhar no turismo. E aí a gente viu muita gente trabalhando no turismo que eram pessoas graduadas ali em Cuba. Advogado, médico, professor universitário. Ganha a mesma coisa também. Ganha a mesma Você tem coisa, acesso a dólar. mas eles têm gorjeta em dólar. E a gorjeta às vezes triplica o salário base do governo. Então quem tá no turismo tem esse... Começou a surgir uma diferença de classes aí. Sim.
Que vai ser natural em natural. toda a Exato. sociedade. Porque Se não é de um jeito, é de outro. Os seres humanos são diferentes. São Tem desiguais, gente né? aqui no mercado negro que recebe dólar do filho que tá nos Estados Unidos. O filho dela tinha fugido em abril, demorou 17 dias para chegar dos Estados Unidos a Cuba. Ela falou assim, tem gente que recebe dólar da família e negocia aqui. E consegue transformar os $100 que recebeu do filho nos Estados Unidos em 200. Tem gente que simplesmente recebe e gasta. Então, as pessoas são diferentes. Isso aqui é uma utopia. É igual essa loucura de Caramba. querer distribuir renda, tem que pegar e, sei lá, taxar as grandes fortunas e vamos distribuir tudo pra todo mundo. Cara, sei lá, em um dia, no dia seguinte já teria Tá bom. desigualdade de novo, porque tem gente que vai torrar tudo em cachaça, tem gente que vai juntar e abrir uma empresa e duplicar aquela renda ali. É loucura isso. E o Loucura. pré-requisito para distribuição é a geração de riqueza, que é o que Cuba não faz. Em nenhum aspecto. Então, Não tem indústria. Fuga de cérebros, né? Que a gente viu aqui na Argentina também. A gente lançou um documentário, né? A queda da Argentina, né? Nossos irmãos aqui do lado. Inflação lá nas alturas, aquela coisa toda. Tudo isso também, né? A gente vê isso aí. Mas lá você ainda tem uma indústria. Ali não tem nada. Então, por exemplo, é tudo sucateado. À noite, a rua não tem iluminação pública. A gente Zero. andando 8, 9 da noite, no breu. todos os dias em No Breu. Havana, no Breu. Como é que é lazer? Assim, eu sei que isso é totalmente secundário, mas eu tô pensando, se não tem energia à noite, como que é a vida gente tem noturna vídeos de muito lazer? legais disso, porque dentro de casa tem uma luzinha que vai um pouco pra fresta e a cada 2 quadras você vê uma luz acesa na rua. É. E as crianças, como ele falou, brincando nos anos 80. Bolinha de Na gude. rua, bolinha de gude, jogando bola na rua, separa. Porque a violência é zero, tá? Até um outro ponto importante que a gente estressou na pergunta lá pra todo mundo. Por quê? Te anda com o celular na mão, com dólar na mão, nada acontece. Nossa, e o Nem povo te passando olha. fome. Nem te olham. E a gente morou na Espanha, assim, eu me sentia mais seguro caminhando lá à noite do que em Por quê, Barcelona. hein? Medo? A grande parte das coisas é medo e a lei é extremamente severa contra roubo. Extremamente, principalmente contra turistas. E essa foi... O cara falou, você pode pegar 100 anos de cadeia se você roubar um celular. Relatos nossos que a gente filmou, o cara falando do barzinho MC. E foi nos últimos 2 dias, foi a pergunta que a gente conversando, né, durante os dias, a gente falou, caramba, mas... Porque não faz muito sentido. A sociedade tá colapsando, passando fome. E ninguém tenta roubar nada. E aí a gente começou, nos últimos 2 dias, a gente metralhou essa pergunta, porque a gente conversou, até eu catalogava o nome das pessoas lá, e a gente conversou com 26 pessoas, mas papo, não de chegar e fazer uma pergunta, de sentar e ficar conversando. E no final eu metia $5 ali, porque, sabe, pra poder ajudar mesmo e tal, porque via que eles precisavam. 5 dólares não é nada, gente. Pelo amor de Deus, você Mas não pra é eles, Mas pra é. ele, você imagina Sim. isso. Sim, não, exato. Imagina ele. Se tem gente que trabalha com turismo só pra pegar umas gorjetas de Pois turista. é, porque $5 é um quarto do E salário mínimo. qual que é o local turista lá que o pessoal... É mais Havana mesmo? Ou tem outros locais mais... Havana né? E Varadeiro, que é pra onde a gente Varadeiro é foi também. turista. Tá. Mas vale a pena até a gente voltar um pouco nessa parte de Varadeiro, porque assim, no começo dos anos 2000, a Espanha fez um investimento muito grande lá em rede hoteleira. Iberostar, Meliá e tudo mais. São hotéis 5 estrelas. Gente, todos eles funcionam ali à base do all inclusive, que a gente chama aqui. Então, tudo incluído, bebida, comida, o dia inteiro. Escassez de comida em hotel 5 estrelas. Não tinha alface, não tinha azeite, Não tinha tomate, não tinha tomate, aquelas frutas cenoura, as frutas brancas. péssimas. Pô, um abacaxi que você coloca na boca, você não consegue quebrar ele no dente. É nesse nível. Então, A gente reparou que tinha Vocês um snack comeram da mal tarde. lá? muito. Muito mal. Muito mal. Vocês vão ver até no vídeo aqui, tem uns vídeos que é tragicômico, né? Que a gente fez, ele colocava na boca. Comer isso. Tu vai num lugar ruim aqui, sei lá, em São Paulo, é 5 estrelas comparado ao Cara, isso o melhor lugar lá. assim. E nós somos desses, assim. No primeiro dia eu cheguei, peguei tudo que tinha no buffet, no jantar, um pouco de cada. Porque eu falei, Vou provar. Vou me pôr à prova aqui, quero experimentar de tudo aqui. E, cara, não dava pra comer. Eu não me considero uma pessoa fresca com comida assim, mas enfim, aí você garimpava alguma coisa aqui, tinha um lombinho de porco. Tem uma história boa do lombo de porco pra falar também, mas tinha um lombinho de porco. Achou um arroz ali que parecia que tava feito há vários dias e tal, e era até isso. brincou, falou, ó, o rosto de setembro aqui. E, cara, aí colocava Qual que é isso. do lombo? Já ia. aproveita e já fala do lombo. Cara, esse foi um dos episódios, Arthur, que Tristes. triste. Esse Um dos tristes. machuca, assim. Os cubanos são muito simpáticos e super amigáveis. E quando a gente tava no resort, ainda que era nos primeiros dias, sei lá, no segundo, terceiro dia,
Tinha essa cubana, que era uma garçonete, ficava atendendo a gente ali e tal. A gente conversando com ela todo dia de manhã, brincava com a gente e tal. Ela, um papo legal e tal. E aí teve um dia que a gente saiu pra pegar comida no café no jantar. E ficou só minha esposa na mesa, a Pérola. E essa garçonete chegou nela no ouvido e falou: olha, posso te pedir um negócio? Eu tô meio, assim, escondido assim, né? Sem ninguém ver. Eu tô embaraçada, tô grávida e tem um lombinho de porco ali. Eu queria que você pegasse pra mim, porque eu nunca comi. Pega 2 pedaços de lombo pra mim. Aí a Pérola: nossa, claro, pego. Mas onde... Ela: não, põe no seu prato mesmo. O prato dela tava sujo, tinha acabado de comer, os talheres em cima. Ela: não, pode pôr aqui, põe o seu talher em cima, porque eu vou passar pra recolher. E a Pérola fez isso, fez isso. E quando ela contou pra gente, ela com o olho cheio d'água, né? Minha esposa me contando. Cara, aquilo te quebra no meio. Mas quer dizer, ela não comia lá. Ela nunca comeu lombo de porco. Ela não podia comer no restaurante de lá. Não podia. E claro, aí tem todo o contexto da escassez e tal, não sei o quê. Comia o picadito que eu falei, que é a carne triturada, ou às vezes um frango, mas o lombo de porco não. Eu olhava ali e ficava com aquela vontade. E um outro episódio já na mesma linha, que foi uma outra pessoa desse resort também, que comentou que na falta do ovo, na falta do frango e do picadito, às vezes eles pegavam o ovo e a cota era de 5 a 6 ovos por pessoa por mês. Cara, nesse dia a gente tava em 4 pessoas, a gente tinha comido uma omelete cada um com 3 ovos. Pô, aí você começa a se sentir assim... Uma omelete já passou pelo mês ali da pessoa. Exato. E a pessoa do teu lado vendo e sorrindo pra você. E esse mesmo taxista voltando lá atrás, ele falou: o que falta de comida, quando aparece, vai pros resorts. Você se sente mal. A pessoa te servindo ali pra pôr tua mesa, eu falava: cara, eu tô tirando um frango, o pouco que sobra pra ela. Uhum. Meu Deus, é muito pesado isso. É pesado, Você ia contar Lara. alguma coisa do lanche da tarde? Então, o lanche da tarde, ele acabava... A gente começou... Chegamos, eles falam: tem tudo incluído e tal. Bom, chegamos lá... O que tem de lanche? O que tem de snack à tarde, né? Tem hot dog, tem um misto quente e tal. E a gente começou a reparar que o hot dog terminava sempre no mesmo horário. Na tarde, 2 da tarde, não lembro. 2 e pouco. Terminava o hot dog, só sobrava... E um parênteses, o hot dog era algo assim... não é falando mal da comida nem nada, mas assim... Todos os insumos ali de muito baixa qualidade. Então, o hot dog ali era algo que tava mais legal e a gente ia no hot dog. E era um hot dog. Só que sempre acabava o hot dog. Você toma café mais tarde, 10 da manhã, a gente ia comer mais tarde e tal. Acabava o hot dog. Aí ele falou: cara, tem cota de salsicha. Tem cota do hot dog. Tem cota de hot dog, só que eles não falam. Aí um dia a gente chamou a garçonete, o garçom, não lembro quem que era, chamamos na piscina. Só pra contemporizar. Falei: tem cota, porque não é possível que todo dia acabe e no outro dia chega. Eles não têm essa malha logística e de suprimento tão desenvolvida nesse ponto de estar suprindo diariamente. Chegar. Exato. Falei: tem cota. E aí a gente chegou e perguntou, aí a mulher falou pra gente, realmente, a gente tem que segurar, tem tanto de salsicha por dia que a gente pode soltar, porque baseado no número de hóspedes que vem, se não acaba e não chegam novas. Ou seja, nós estamos falando de um hotel 5 estrelas, em que quando eu pedi uma água de coco, o cara, sério, não é brincadeira, pela minha filha de 2 anos, falou: acha um funcionário porque ele sobe na árvore e pega um coco pra você. Eu pensei que a gente tava no Largados e Pelados. O sol estralando ali, eu falei: beleza, 40 graus. Eu vou fazer o cara que não come, coitado, subir na árvore pra pegar um coco. Pra eu beber uma água de coco a 40 graus. Não, né? O problema não é eu beber a 40 graus. O problema é mandar o cara subir uma árvore, pelo amor de Deus. Que ponto nós estamos? E aí... nesse snack, então a gente viu que tinha essa cota. E aí tinha um momento do dia que tinha lá uma chapa e o cara fazendo uma carne de porco picada com um lanchinho. E até minha mulher fez o filme. Esse filme é até legal de ver. Ele falando, assim, ele com a unha toda suja, porque ele tava na chapa e tal. E, pô, você tá num hotel desse, ela te dava um guardanapo em que ele abria com a mão o pão. E a batata frita, que já tava frita há um tempo... Parece aqueles vídeos de comida indiana, exatamente, sei lá, exatamente. Reagindo. Era o papel, ele colocava tudo no mesmo papel, aí vazava a água ali, óleo da comida, ficava aquele papel molhado na tua mão. Aí eu falava: vou pegar um pouco mais. Eu peguei, né? A Maíra, minha mulher, não quis comer. Falou: não consigo comer isso e tal. O cara com a mão suja, metendo. Falei: bom, daí eu vou comer. Bastante repolho. Quando eu fui lá pegar mais batata, eu falei: dá mais um pouco de batata. Ele falou: pega lá teu guardanapo. Eu falei: mas tá rasgado de tanto do óleo da batata frita. Não, traz aquele de novo. Então você percebe que é um nível de... Não é por maldade do cara. O cara tem no DNA deles uma escassez de tudo.
Então você tem que guardar e usar tudo guardanapo. até o máximo. Como, por exemplo, tudo lá no Resort 5 Estrelas, aí a gente volta pra Havana, que é mais legal, mas o Resort 5 Estrelas, tudo é diluído em muita água. E depois a gente foi ver, cara, escassez, tem que durar mais. Suco, tudo. Suco que era tangue, não era suco natural, aqueles tangue deles ali, então não era suco de fruta natural, com muita água, leite com água. Então você percebe falar, Café, como é que era? Tem café? café era bom, café era bom, bom? café bom, café bom. Façamos justiça. Posso O café era um pouco bom e a cerveja também era uma cerveja Cerveja aceitável. boa, cristal, né? Era. Cristal. Uma cerveja Pilsen e tal. E a gente ficou na cerveja lá, porque os drinks, em geral, de novo, tudo com insumos de muito baixa qualidade. Assim. Então, ficamos na cerveja. Cara, Que é uma cerveja que provavelmente, não pesquisei, mas uma cerveja que provavelmente foi nacionalizada lá na época da Revolução, no final da década de 50. Ô, Fábio, e me conta uma coisa. Eu quero falar de saúde, educação, tem De várias tudo. coisas aqui pra Muita falar. coisa. Mas eu queria, antes disso, entender, assim, como que é a relação dessas pessoas com o mundo e do mundo com essas pessoas por intermédio de algo que nos conecta a todos, que é a mídia. Como que é mídia, rede social lá? Internet. Existe restrição, não existe? Essas pessoas entendem que o resto do mundo não é está totalmente assim. diferente disso. Então, hoje não tem uma restrição clara, mas vários sites eu tentava acessar de lá e eu não conseguia acessar. E não sei exatamente por quê, mas eles têm Facebook, eles têm Twitter, Instagram, eles têm WhatsApp. tudo. Com aquela conexão precária. Isso. Demora pra carregar vídeo, demora isso tudo, mas funciona. Quem é da década de 90 aqui, que Internet de escada. ninguém vai escapar. Não sei se vocês lembram, quando era 2G ali, às vezes a qualidade da internet caía, que ficava um Ezinho no celular. Sim. Opa! É isso. Eu fui mandar um vídeo pro meu irmão de lá, um vídeo de 12 segundos. Cara, demorou 8 minutos pra carregar. Então, é esse nível de internet que eles têm. Mas, mal ou bem, a internet abriu um pouco esse canal de informação com o mundo com eles. Porque antes disso, o que eles têm? Eles têm 3 TVs que são estatais. Aí tem uma TV da Nicarágua, uma da Bolívia e uma da Venezuela. Que Eita. até o Bruno filmou lá uma reportagem do segmento agrícola na Venezuela e o cara tecendo elogios lá para a produção agrícola venezuelana. Então tem esse ponto. Eles Os grandes controlam. amigos ali dos países, Isso, né? né? Eu peguei até uma entrevista de um reitor da universidade de lá, ele falando assim, olha, aqui nós temos o orgulho que os nossos alunos são ensinados a ideologia de Fidel Castro e de Che Guevara e da ideologia do PCC. O PCC é o Partido Comunista de Cuba. Um bom nome. Oi! É, bom nome. Assim, eu tenho isso gravado, eu peguei isso gravado. Então, assim, não sou eu falando, a gente vai ver isso nos vídeos. Literalmente. Então, já entra no ponto daqui a pouco da educação. É boa a educação ou é uma doutrina boa? Né? E aí, só complementando. Então, tem isso de todas as TVs são enviesadas. TV a cabo é proibido por lei. O cara está sujeito aí pra prisão. No resort. Mas tem a gato. Tem uns gatos lá. No resort tinha também, mas aí estamos falando de turista. Controlam todas as rádios. E, cara, Havana e o caminho de Varadeiro pra Havana a gente tá acostumado a ver outdoor com propagandas e tal. Lá tem outdoor e tem propaganda. 100% propaganda do partido político. Fotos do Fidel Castro, do Raul Castro e do Miguel agora, que é o presidente. Gente, isso parece uma dizendo que é caricatura. uma continuidade. Parece, sabe quando a mega ultradireita vai falar, vai provocar a esquerda, ele fala, vai lá pra Cuba que vai ter um monte de outdoor do Raul. E tipo, não é um meme. é real, É real. Por isso que a gente fez questão Parece de aquele produzir. filme do Eles Vivem, sabe? Que tipo, o cara bota um óculos assim, aí ele enxerga, tipo, isso aqui é propaganda. Não, e as frases eram assim, ó. Pátria ou morte. Por uma Cuba mais forte, pátria ou morte. E aí a foto do tinha esse outdoor também em muitos lugares. Que era 1984 total, Era assim, né? Total, Fidel George Raul. Orwell ali. Fidel, Raul e o Miguel. E embaixo tava assim, Cuba é continuidade. Sabe? Um lance de Da orgulho. pobreza. E sempre Cara, mas a galera exaltando. Em mesmo- busca da verdade. Isso que a Tinha Lara- isso isso que a também. Lara Tinha isso, tava- em busca da Isso. verdade? Em busca da verdade. Cuba, em busca da verdade. Mas isso que a Lara perguntou, assim, do povo cubano com relação ao mundo, beleza e tal, mas a galera, o povo cubano com relação à própria Cuba mesmo, vocês percebem que há uma doutrinação pesada dos caras, não, a Cuba é isso mesmo, tamo Então- no caminho. Então, Zerou. isso. Isso é importante. Essa mesma mulher que vendia pra gente os pacotes ali no hotel, foi a primeira que falou e depois em Havana a gente perguntou mais sobre isso, né? E essa era a professora universitária. Essa professora universitária. E ela pegou e falou assim, olha, o meu avô,
amava a Revolução e morreu já achando que Fidel nos enganava, mas ele tinha... Tinha um veja bem ali. Veja bem, eu acho que ele me enganou, mas deixa quietinho. Eu já não acredito. Meu filho que fugiu não quer nem ouvir falar. Então você percebe que as gerações estão absorvendo uma coisa nova. E uma frase muito forte, a gente pegou um passeio, tem um hotel lá que chama Hotel Nacional em Havana, que é um hotel lindo, ainda tá antigo, mas é um hotel que foi nacionalizado, o governo tomou pra eles logo depois da Revolução. Você entra lá, é uma enganação, né? Aquele jardim bonito, tudo cuidado, maravilhoso e tal, mas... Você sabe a realidade que você tá vivendo. E a gente pegou um passeio daqueles táxis, daqueles carros de 1953, 54, para fazer um andar pela cidade toda com a gente. E o motorista era de do táxi. Estado. O carro é estatal, tá? O dono do carro é o Estado. E ele pegou e falou assim pra gente, olha... ele falou, pode falar, não queria que filmasse, não quis que filmasse, né? E ele até falou pra gente assim, ele falou uma frase forte, olha... Eu vejo muitas pessoas... de países... Reparem isso, hein, gente? Eu vejo muitas pessoas de outros países abertos... ostentando camisa do Che Guevara, nós aqui tatuamos a bandeira dos Estados Unidos. Cara, isso é real, uma pergunta que eu ia fazer. Se, tipo, a galera forte, tinha essa pira de forte, não é? Eu ia fazer justamente essa pergunta. Se essa galera tinha essa pira do Che, etc. Igual a galera daqui, brasileiro. Pessoal, tu vê a galerinha na Paulista aqui. Lá, galerinha na Paulista, Che Guevara, não sei o quê. Como se nem soubesse que Che matava. Mas tem uma foto. Não sabe. Coloca essa foto, mas se vocês puderem aqui. Um cara em cima de uma moto. A gente passou do lado, eu tirei a foto. Ele com a tatuagem do Fidel aqui. Tá aparecendo na tela aí. Tatuagem do Fidel e a camisa que é a bandeira dos Estados Unidos inteira. Falei, esse cara não sabe o que ele tá ostentando. Então isso aqui foi a doutrina da escola e isso aqui é o que ele quer. Sabe, meio que a galera... Forte, não é? Demais. Você para pra analisar. Às vezes você passa batido. Ele até anotou essa frase ali. Ele falou, cara, isso aqui é muito pesado. Ele porque falou, isso deu um é o clique. resumo de tudo, Isso né? é o resumo de tudo. Então, que respondendo você, as gerações atuais já percebem que viveram uma mentira. Afinal de contas, o cara, ele vê a família passando fome cada vez mais nos últimos 60 anos. Claro, começa melhor e vai degringolando. Tem acesso à internet, que se a gente aqui percebe essa manipulação da mídia, no Brasil, cara, o cara que tá vivendo ali, aquela realidade, não é possível que o cara vendo a rede social dele, mas os caras têm 5 tipos de arroz, como é que eu só posso ter direito a um saco de 2 quilos por mês, entendeu? E eles começam... E aí, complementando a pergunta, né? Essa professora universitária, a gente chegou pra conversar com ela porque a gente ia fechar um passeio que a gente ia pra uma ilha super bonita, por sinal. Né? Belezas naturais lá, assim, incrível, Cuba. A gente ia pra uma ilha, fomos, né? Tava fechando o pacote, achamos que era coisa de 5, 10 minutos. Cara, a gente ficou 1h20 conversando com ela. E ela deu uma aula de Cuba, ela discutiu até como foi o processo de conversão da moeda, ela tinha um entendimento sobre várias coisas ao mesmo tempo. E aí chegou uma hora que... turismo. Sim, mas era professora universitária, mas é outra ideia, quer ter acesso a dólar, né? Sim. Me chamou a atenção que eu perguntei pra ela, falei, cara, mas por onde você se informa? Uhum. Como que você sabe tudo isso? Porque ela deu uma aula pra gente, literalmente. Ela falou, Facebook. Facebook ainda. É isso. Olha só. É isso. Porque você pensa, toda a mídia, rádio, TV, tudo controlado pelo Estado, por onde esses caras estão se informando? Entendeu? E foi algo que me chamou a atenção e foi a resposta que ela deu. Em parênteses, foi o Raul Castro, depois que o Fidel saiu do poder, que abriu um pouco. E aí, uma pessoa, esse mesmo motorista de táxi falou pra mim assim, ele permitiu que investimento privado entre em Cuba. Mas quem em sã consciência vai entrar quando pelo menos 50% do teu faturamento fica com o Estado e mais? Você paga o salário pro Estado e o Estado repassa pro trabalhador. Onde o Estado fica com mais ou menos 80% do que você paga. Porque ele não pode ganhar mais do que os 20, 30 dólares mês. Vocês encontraram uma pessoa? Porque, pelo que eu tô entendendo, a busca de vocês foi muito franca. Sim. Tipo, cara, a segurança lá é muito boa. Eu adorei isso. É boa mesmo, acabou. Zero perigo, Lara. O motivo Zero é perigo. ruim, Dê a César mas o que é de César. enfim, dê a César o que é de César. Não, mas nesse caso eu vou te falar que eu acho que é melhor lá do que aqui a gente sobrevive com a impunidade. Exato. Lá pelo menos você tem um robô, tá pra ser condenado, ponto. Ponto. Dê a César o que é de César. Exato. Teve uma pessoa, tô falando de uma, tá? Vocês falaram com centenas. Uma pessoa que falou assim, não, cara, vocês estão viajando aqui é o lugar bom. Teve uma que era o cara
daquele bar lá que eu não vou citar nome pra não dar publicidade, que era um bar estatal. Esse foi bom. Que inclusive neste Pô, mas mesmo o bar... cara é o quê? Chefe do... Era alguém do Estado, um bar estatal político... onde Um só senhor vai já turista. de mais de idade. É um bar estatal onde tá. só vai turista, que é dos anos 50, super famoso. Tem fotos de todos os governantes do mundo que Tem estiveram foto de lá. ex-presidente lá, que Ator da eu Globo, não me bom. recordo o nome também, mas que frequenta bastante. Mas muitos outros já... Foi o único. E foi o único, né? Foi o único. E eu queria falar, a gente procurava alguém que fosse Essas pra pessoas, pegar né? uma visão radical, Sim, sim. escutar o que o cara tem pra dizer. E aí teve até, a gente tava na porta de um bar e tinha um senhor lá que tava com o boné do Che, olho puxado assim, cabelo longo, uma jaquetão, bem raiz assim. Eu falei, cara, eu vou sentar e vou conversar com esse cara. Aí cheguei pra trocar ideia com ele, acho que ele, não sei... por me reconhecer que eu era turista e tal, ele não me deu muita ideia, assim. Não, falei, tudo bem e tal. Aí ele, tudo bem, virou pro lado, ficou tomando a cerveja dele e eu não consegui entrar na conversa. Mas, enfim, faltou isso. A gente queria ter falado Mas com não alguém, foi falta assim. de procurar, né? Não, mas eu acho que já não tem. Porque as pessoas que eram amantes daquilo já estão com seus 80, 90 anos e mesmo perceberam que já é uma mentira. Então, os filhos que acreditavam naquilo já estão vendo que... Vocês ficaram quanto tempo lá? Uma 10? semana? Não, deu um pouco mais. É porque você chegou pouco 2 mais. dias antes, você ficou uma É semana. verdade. Eu cheguei de quarta até... De quarta de uma semana até quinta da Deu outra. tempo de ver Um muita pouco gente. Vocês falaram da segurança, eu queria saber de saúde e educação. Bom ponto. mais. Bom ponto. Vamos de saúde primeiro. O que vocês tiveram de notícia da saúde lá? É, que Tô todo mundo imaginando um fala- médico Exato. trabalhando. Não, faz esse disclaimer aí. Que todo mundo fala, né, Lara, Que nas a redes saúde sociais, que a lá saúde. é Não um existe negócio uma maravilhoso. criança cubana que dorme na rua, que tem um problema, que não sei o quê, porque a saúde, a educação é perfeita, é maravilhoso e é isso. Tô imaginando o pobre do médico sem ter gase, assim, sabe? Sem ter uma linha de fazer uma Eu não cortei a cirurgia. unha. Então. Você cortou a unha. E aí, tem um episódio que chama atenção, já que foi um cubano lá no Hotel Nacional, que a gente tava conversando com ele, e ele falou uma frase que ficou na minha cabeça. Eu dei 10 Ele falou, dólares pra esse cara. a medicina aqui é uma fonte de negócio. Porque os médicos, eles são colocados em missões internacionais em troco de alguma barganha entre países. Nossa, a gente não Pra quem sabe não lembra, disso, né? Também não vamos dar detalhe, porque os caras... Certo programa aí. Certo Certo programa. aí que aconteceu aqui. Pô, legal, mandou uma porrada de médico pra cá e tal. E aí, pra quem não lembra, confiscava aí, não me lembro se era de 75%, 80% do salário, ia pro caixa do governo. Então, esse cubano nos colocou que a questão da medicina lá virou um business. É um business. Se começou com esse intuito ou não é outra história, mas é um business hoje. E aí, no paralelo disso, conversamos com o médico, nós ficamos num Airbnb lá, e lá tinha Airbnb, que foi inclusive construído, reformado por uma cubana que mora na Itália há 16 anos e tal. Então, pouco investimento privado que tem lá é alguém que tá morando fora e injeta dinheiro lá, um cubano. E aí tinha uma moça lá que fazia café da manhã pra gente, ex-enfermeira, e ela contou, ela deixou a enfermagem porque ela cansou de se deparar com várias situações onde ela não tinha equipamentos básicos para atuar ali num procedimento, numa cirurgia e tal. Então, o que falaram que a medicina é muito superficial em termos de atendimento, e a infraestrutura é zero. Os hospitais sucateados, não tem equipamento, não tem uma máquina de ultrassom, ultrassonografia, não tem nada. Tem nada. E aí eles até falaram, normalmente numa farmácia, já que a gente tá falando de saúde, se você, vamos supor que você, Lara, trabalha numa farmácia lá e eu sou teu amigo, você, querendo ou não, já me avisa que vai chegar insumos do estado, ou os quais insumos vão chegar na semana que vem, eu já dou um jeito de conseguir dólares, compro tudo e revendo no mercado negro. Então não sobra nada em prateleira estatal. Porque sempre sobra isso, mercado de comida, mercado de saúde... E tudo é Mas literalmente vão dando seus pulos sucateado. ali, né? Você imagina que você não tem iluminação pública à noite, tem uma ou outra luz acesa. Como é que você vai ter um Remédio deve ser hospital de difícil pra qualidade? caramba também. Remédio não chega. Então, como é que você vai? Um amigo meu que trabalha aqui lá comigo, tentou mandar remédio pra lá, foi bloqueado várias vezes, e ele me passou o contato dessa pessoa e ela falou: eu topo fazer uma entrevista pra vocês, só que eu não quero que dê um nome, vocês mudem minha voz e não apareça a cara. Olha o nível de medo, parece que a gente tá vivendo em que época? Sim. E falando em remédio, quando a gente saiu, e essa pessoa era enfermeira, né, que é a pessoa que preparava o café da manhã, quando a gente saiu, minha esposa levou uma caixinha de remédios e tal, ela deu uma cartela de Tilenol e uma cartela de Allegra, antialérgico. Cara, parecia ouro.
Vocês não têm ideia da felicidade dessa pessoa. E ela falou, a gente, quando precisa, tem que recorrer ao mercado negro sem saber se vai achar. E se achar, é preço de ouro. Você sabe o que mais me dói? Vou te falar o que mais me dói o coração. Quem precisava ouvir isso, provavelmente não vai ouvir. Tipo, Visão quem parcial, precisava conhecer isso, não vai conhecer, sabe? Tipo, cara, para de idealizar e vai lá. Não, isso Vai que, lá, isso vai que lá, o Bruno tá vai lá. comentando, da própria pessoa falar, cara, eu até aceito gravar, mas eu não quero que mostre minha cara, meu louco. rosto, minha voz. São sinais. Que A gente, por ponto? exemplo, a gente tá rodando um doc sobre a Nicarágua, né? Já spoilers aí. Que atualmente, né, também a gente sabe que tá numa situação muito complicada, perseguindo padres, etc, né? Toda a situação de censura, de mídia e tal. E a gente tentou contatos com padres, tentou contatos com pessoas lá de dentro, assim. Conseguimos algumas entrevistas já. Mas a gente tem pessoas que... Mesmo esquema, cara. Mesmo nível, assim. Tipo, Não tem coragem. eu tenho medo de falar, eu não quero falar. Ou pessoas que saíram do país, que às vezes aceitam falar sobre... Só que por muitas circunstâncias, porque ainda tem família lá dentro. Então, tipo, cara, pode acontecer alguma coisa com a minha família. Tipo, teve um documentário recente, eu acho que saiu, da Nicarágua e tal, que teve um cara que ele não mostrou o rosto, mas acho que alguém pegou pela voz dele quem era esse cara e começaram a perseguir o cara. Então, assim, é num nível bizarro. É uma coisa que... É assustador. E nós ouvimos lá de pessoas perguntando, vocês falam o que vocês estão falando pra gente pro seu ciclo de amizade, assim? Não falo. E aí o taxista lá comentou, pô, eu tenho um amigo que ele foi preso de repente. E era um cara que a gente sabia que era um cara muito crítico. Não era um cara que saía pra protestar, mas era um cara crítico nas rodas. E aí tem um grupo lá não é nem que... rede social. Não é nem, tipo... Não, espalhava roda de bar. Roda de bar. O cara chegava, pô... Esse governo aí não tá com nada. E tem algumas associações de bairro, eu vou pegar o nome aqui, é uma sigla, CDR, Comitê de Defesa da Revolução. Tem associados, que eles são pessoas ocultas para a sociedade, e a missão dessas pessoas é denunciar atos antirrevolucionários. Meu Deus, tipo, nazista, né? Então a O galera nazismo era exatamente assim. Mas Então, o pessoal fica ali, cara, eu vou falar isso com quem? E aí, de repente, pega um cara por um motivo qualquer e mete 20, 30 anos na cadeia. Então, eles são muito... Mas muita gente cautelosos. falou pra gente, toma cuidado na rua com quem você vai perguntar, porque pode ser gente infiltrada do governo. Todo mundo sabe, e olha que engraçado, assim, todo mundo, quando a gente falava que era do Brasil, os caras sabiam da eleição brasileira e sabiam o que tava rolando, e sabia quem era um e sabia quem era outro. E esse cara do bar aí, que era esse bar estatal, onde só vai turista, ele perguntou pra gente, quando a gente começou a dar opinião um pouco, aprofundar na opinião política, ele falou assim, mas peraí, o Bolsonaro era aquele que mandava ninguém usar máscara, não queria que ninguém vacinasse, aquele mesmo papo de sempre. Eu falei, cara, vamos... O papo da mídia conversar. daqui. O papo da mídia daqui. Vamos conversar, calma. Ou seja, a mídia de lá, é claro que é a mesma. a mesma, entendeu? Então, mas é engraçado, é um povo que sabe o que tá acontecendo. e já duvidam muito do que ouvem E duvidam ali. muito do que tá ali. Da comunicação interna no país. Caramba. Muito legal, cara. Muito legal, assim. É uma verdadeira aula. É Como uma é que eles experiência, né? enxergam os Estados Unidos, assim? Toda aquela questão, porque ficam culpando muito o embargo. Eu esperava muito disso. econômico. A gente leu duas e tal. matérias interessantes sobre isso, né? Sobre o embargo, cara. E uma delas dizia assim que o embargo, na verdade, ele é um queijo onde tem muito mais buraco do que queijo. Ou seja, tem tanta exceção na regra que, na prática, Cuba não deixa de fazer negócio internacional. Tanto é que a gente comentou aqui que nós ficamos numa rede de hotéis espanhóis lá. E no Airbnb depois. E no Airbnb. E eles importam, por exemplo, de todo o frango que é importado, 8% é importado dos próprios Estados Unidos. 80%. O frango, 80% vem dos Estados Unidos. 80%, né? E maior parceiro comercial é a China, segundo a Espanha, terceiro é o próprio Estados Unidos. Então, e eu esperava ouvir muito isso da população, mas eu confesso que eu não ouvi absolutamente nada, assim, no sentido de, tipo, a gente tá nessa situação por causa dos Estados Unidos, por causa do embargo. Aqueles que nos davam mais confiança, eu perguntava. Deixa eu perguntar direto pra vocês. Alguém aqui acredita que a situação que tá Cuba hoje, olhando isso aqui à volta, tem a ver com o embargo americano? Cara, fazia não com a cabeça, muitas vezes nem falava, mas você olhava com aquela cara assim que ele falava. Ele já dizia, né?
com o olhar. Você tá de brincadeira comigo, né? É. Literalmente assim, sabe? Então, esses pequenos sinais, eu acho que ele vem carregado de ensinamento. Todas essas entrevistas vocês gravaram, tem documentado? Tudo gravado, cara. Que bom. Tudo gravado. E a gente falou de segurança, falou de saúde e a perspectiva de educação. Vocês tiveram alguma mais específica? Vocês falaram com professores universitários e tal? Falamos com professores, essa professora universitária até falou assim, ó, muitos desse hotel que vocês estão, que isso ela tava no hotel, falou, muitos que estão aqui ou na faxina, ou são garçons, ou no bar, são advogados, são médicos. Entendeu? Então, por quê? Porque o cara prefere estar ali pra ganhar uma gorjeta prefere em estar no dólar. turismo, que a chance aquilo é uma dele máquina de mais. destruição de criatividade humana. Porque tanto faz, pra que você vai estudar, pra que você vai mais se eu preciso ter acesso a dólar? E aí, Então, ó, nessa linha, se você olhar que tem, a população de Cuba é 11 milhões e tem 1 milhão e 700 fora. Cara, quem são os 1 milhão e 700 mil que saíram? Muito provavelmente são aqueles com mais sede de empreender, são aqueles que fariam algo diferente. Tanto é que saíram. E pega, sei lá, de cada 10 cubanos, você vai ter ali entre crianças e idosos, vão ter 5, sobrou os 5, uma fatia considerável daqueles ali que conseguiram sair. Mas essa educação, ela é interessante, porque a gente perguntou isso, passamos em frente de escolas, e dentro da escola tem até aquela foto legal, que você olha assim no fundo, você entra na porta na escola, a primeira foto é um cartaz grande do Fidel. Vamos colocar essa foto aí pro pessoal ver. Essa foto, porque você olha assim, lenda urbana, escola né? primária, alguma coisa assim, a foto do Fidel. E como eu falei, eu vi um reitor falando disso, falando, aqui as pessoas aprendem a ideologia do Partido Comunista de Cuba. Então, quando você fala que é uma educação de qualidade, ela pode ser uma doutrina de qualidade. E o mais engraçado, as pessoas ouvem já hoje, entra por aqui, sai por aqui. O cara fala, bom, que o cara realmente... não tá vendo a realidade, né? Exatamente, você se depara com a realidade. E a realidade é de fome. Então, pera lá, 60 anos eu vou continuar acreditando nessa tal revolução? Nos primeiros anos podia ser bonita, né? Vamos ser todo mundo junto. Lembrando que a gente tá nos anos 60, você não tem essa informação de hoje, o conhecimento de hoje. Não tinha nada. Não tinha, e nem se você tinha o histórico todo de comprovação na prática, né? De países que já passaram, a União Soviética ainda era vigente. Mas estão tentando fazer dar certo até agora, Exato, até agora não mas vingou. passou 60 anos. Os Estados Unidos é um maldosão. Eu recebo foto no Facebook, todo mundo lá na praia tomando Coca-Cola com bonito, escolhendo coisa aqui. E eu aqui? Cara, acho que algo de errado não está certo. A conta não tá fechando. Conta não fecha com essa informação. Peraí, deixa eu buscar alguma coisa positiva aqui. O que tem de bom que vocês viram lá é segurança pessoas legais, pessoas paisagem, receptivas, o charuto, belezas naturais. Sim. Charuto? Rola charuto ali? Sim, os charutos são uma das indústrias fortes, né? Forte ali. De lá, exato. Charuto. Rum. Quem gosta de rum? Rum Fábrica de rum. Puro, né? Se tiver que misturar com alguma coisa, já não então, é difícil achar Coca-Cola. E a cola de lá chama cola cubana, alguma coisa assim. É intragável. Porque é doce sem gás. Então é assim, horrível. Um xarope. O xarope. Então, exatamente. Então mas assim, não, e outra coisa importante de bom, Lara. Mas, parênteses, encontrávamos Coca-Cola lá no Mercado Negro por $2. Nossa. Uma coisa de bom que eu acho que talvez isso tem que ser dito. O povo é muito simpático. Muito. O povo é muito sorridente, apesar de tudo. O povo te recebe bem, sempre com um sorriso no rosto. E não é aquele. Isso torna tudo mais dolorido, né? Muito mais. Não fica te assediando, passa a mulher, não fica olhando. Os caras são 10 em todos os aspectos, assim. Caramba, assim, eu fico me perguntando quais são as motivações, né, dessas pessoas. Por que vocês serem sentem assim? isso? É porque vocês são turistas e, tipo... Ou porque realmente a galera é assim? Cara, assim. a gente entrou em porque, tipo, eles veem que vocês são turistas. Claro, assim, então, tipo, é uma forma, às vezes... Pode ser, não sabemos como o cubano trata o cubano, não sabemos, nunca vamos saber porque não somos de lá. Pode ser. Mas você vai para muitos lugares e que o tratamento ao turista não é tão bom. Pode ser que porque ele sabe que a gente tem acesso a dólares e pode ganhar uma gorjeta seja melhor, mas isso transforma, no meu entender, um mérito. Eles sabem tratar bem quem vai lá. Por mais que não seja genuíno, eles fazem isso e te recebem bem. Então a gente entrou em várias casas de cubano mesmo. Cara, vem aqui você tem uma casa, fica aqui, pô, você percebe o cenário assim. Tem até o lance do cachorro, depois a gente pode falar que foi dentro de uma casa. O que é a história do cachorro? O nosso Airbnb, você olhava o prédio de fora, parecia que tinha sido
atacado por um míssil russo, né? Só que dentro, como a dona... Americano, no caso. Como a dona mora na Itália, ela exportou tudo da Itália pra Cuba. Então, um apartamento impecável, lindo, cheio de detalhes bonitos. Lindo, lindo, lindo. Parece que você tá em qualquer país normal. Saímos na varandinha do apartamento e olhamos pro lado e tinha uma varanda que ela devia ter... 40 centímetros. 40 centímetros de largura e devia ter 2 metros de comprimento. E tinha um pitbull lá. E ele deitadinho, me olhando assim. Mal cabia ele ali. Um monte de fezes espalhada ali, ele deitado. Mal cabia, ele encolhido pra deitar. Aí eu falei, cara, eu vou bater lá na porta desse cara. Porque isso aqui é um pecado. Ele com machucadinho nas costas. Eu falei, era fêmea. Eu falei, ela com machucadinho nas costas. Eu falei, cara, isso aqui é uma pena. Fomos lá, batemos. O cara abriu. Nos receptários, entra. Falei, cara, como é que é? E esse cachorro aí, pô, ele precisa se movimentar, o cachorro vai ficar estressado, é um cachorro grande, ele precisa, como é que é? Vocês deixam ele aí? Às vezes a gente passeia com ele de domingo. Eu falei, mas cara, desse domingo a gente não teve tempo de limpar. Eu falei, mas faz uma semana, cara, ele tá no meio das fezes ali, um cachorro precisa se movimentar. É claro que o cachorro vai ficar estressado, que não me partiu o coração, só que olhar a casa do cara também me partiu o coração, porque a gente foi ver na geladeira, não tinha nada. 3 gerações morando num AP de 60 metros. Tamanho. Uma cozinha compartilhada, sabe, uma coisa maluca? E aí eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, vende esse cachorro pra gente. Eu pago em dólar esse cachorro pra você, eu me viro pra levar pro Brasil. A gente doa lá, minha mulher que conhece gente que ela gosta muito mais, acompanha esses negócios de cachorro, de animal, fala, cara, a gente doa, mas eu não consigo ver esse cachorro aí. E aí fomos lá, negociamos, compramos o cachorro. Levamos ele pra um bar e aí... Levamos o dono, falamos, vamos pra um bar, não sei o quê, pagamos, ele quer uma coca, não sei o quê. Fomos lá todo dia na casa dele, não sei o quê e tal. A dona da casa lá, que cuida do apartamento que a gente ficou, a gente deixou o dinheiro na mão dela. E ela até agora, faz uma semana que a gente voltou, até agora ela tá indo lá todo dia e não encontrou o cara ainda. Então eu não sei se vai dar certo ou não vai dar certo. Ela ontem me mandou foto do cachorro lá na varanda de novo. Sim. Porque quando a gente foi, a gente falou, cara, deixa esse cachorro aberto pelo menos, abre a porta pra ele correr no apartamento. Depois que a gente foi lá, nos próximos dias a porta tava e o cachorro podia andar por um espaço maior do que a varanda. E aí saímos e falamos, tem uma palavra? Demos a mão, tiramos uma foto nós 3 com a mão da toma aqui, $150 o cachorro. Imagina pra eles o que eu falei, eu levo esse cachorro pro Brasil, não tem problema. Eu me viro depois, mas não dá, isso aqui é um pecado. Leva ele pra dar uma volta no quarteirão, gente. Só que aí depois você começa a perceber que, assim, eles não têm o básico do básico. Eles não têm o mesmo raciocínio lógico que você tá pensando por ter o cachorro preso lá. Uhum. Você percebe às vezes o nosso pensamento tá tão da lá na frente. escassez lá do papel que você falou. É isso. Cara, é assim, volta pra década de 80/90 e vê como tratavam os cachorros naquela época. É isso. Caramba, que coisa. Que a consciência de lá pra cá evoluiu muito, né? Pra gente demais. Aqui. Uhum. Então, pra eles lá é um pouco disso. É uma volta no tempo, cara. E vocês falaram que à noite as luzes se apagam. Como é que é a qualidade da água, da energia? Oscila, não oscila? Quem fornece? Me perdoem, inclusive, a ignorância. Não, imagina. Quem fornece, obviamente, é o Estado. É uma única empresa, assim como de refino, que eles não conseguem suprir, refino de petróleo, que eles não conseguem suprir a demanda interna. Então, a limpeza, inclusive, como é que é? Cara, a limpeza... Tudo é estatal, tá, Lara? Nada é privado. Você tem um ou outro barzinho que sempre tem que ter autorização do Estado para existir. Então, nada é estatal e não tem indústrias. Então, a iluminação é do Estado. E a iluminação, ele explicou, esse taxista falou pra gente que cada bairro, um dia por semana, fica de 8 a 12 horas sem luz. Total. Porque, obviamente, acho que se todo mundo liga, sucateado o negócio, falta investimento, não tem. À noite, é o que a gente tá falando. A gente tava num lugar que chama Havana Velha, que é um lugar onde... Enfim, o centro de Havana... Não tem poste na rua? Não... Tem, mas tá apagado. Um ou outro aceso. Mas mas apagado. A cidade, o asfalto todo quebrado. As portas, as casas com portas abertas e Isso também tá tudo documentado, né? Tudo. A gente andava à noite e as luzes eram as luzes das casas. Porque a iluminação pública, zerada. Tem vídeo, a gente falando... agora, 7 da noite, 8 da noite. Vocês aí. 7 da noite, 6:30 da tarde, aqui, ó, e tal. Breu. E as crianças, e a gente com o celular na mão. E a gente falava assim, às vezes... Você anda com o celular na mão em São Paulo meio-dia? Nossa senhora, tá louco. Ainda mais que na Paulista, que tem furto o tempo todo. Pois é. Então, é paradoxal essa coisa, intrigante, né? Essa questão da segurança pública. Mas então, aí você falou da água. A água não tivemos problema.
né? A água não tivemos problema. Gostinho Chegaram mais a ou passar menos. mal com nada, assim, Nada, de comida, nada. A água tinha um gosto intoxicação, essas estranho, coisas? mas não passamos mal, super na boa. Cara, a comida é ruim. A comida, assim, a comida é ruim. Fruta em geral? Sem sacanagem, ruim com força, assim. Mas dá até pena falar isso, porque você percebe que E vocês estavam na melhor comida E você do não hotel sou 5 fresco pra comer, estrelas. assim. Cara, Porque, não tipo, sou. sei lá, eu como um monte de barzinho, um monte de coisa assim. boteco, tipo, eu adoro sentar em isso, me boteco, amarro. mesa de plástico, tomar uma cerveja. Mas aí não, comer... nem chega no padrão boteco. Porra, eu do- sou frequentador de estádio há muitos anos. É pra comer a calabresa, tem que ir pro estádio comer uma calabresa com a mão da Dona Maria ali. O camarão sabe? da A praia, barriga com da aquela- com- Adoro, cara. Adoro. O camarão e o mate e o biscoito Globo, pô, Mas não é a Rio, sujeira. saudade, entendeu? Com uma Mas não é a sujeirinha sujeira, ali. não é a sujeira, é o gosto, é a qualidade. Porque falta insumo básico pra produção. Dificílimo você achar carne de vaca lá pra comer. É frango, Quando é a chama é porco. dura. Quando você acha é dura pra caramba. E mais, a gente fazendo os passeios, você acha aqueles mercadinhos MLC quando tem carne, eles estendem a carne assim em cima disso. Isso também tá documentado, pode colocar na tela aqui. Tem em cima do balcão, mas um enxame de mosca em cima da carne. Meu Deus! Você Sem olha e fala, geladeira, essa é a carne que vai pro a carne tá lá. restaurante. Então Sem você já geladeira, fica sem meio nada. assim, o que eu vou comer, entendeu? As esposas de vocês aí. porque- Nossa, Bom eu sofrimento. imagino. A minha mulher ficou no resort lá, ela ficou 4 dias comendo pão e queijo. E o Ela queijo... não aguentou comer outras Ela não coisas. aguentou, cara. A gente fez o leste asiático uma vez, eu e ela também. A minha esposa é magrinha, cara. Ela pesa, sei lá, acho que 48 quilos. Ela voltou, ela perdeu 3 quilos lá. Ela não conseguia. E aqui, dessa vez, ela ficou 3 dias. Os dias lá, ela não conseguia comer, né? No máximo uma massinha A com dele, manteiga. a dele é mais raiz, a dele é mais raiz. A minha, ela já é mais assim, puta. Ela é zero fresca no sentido de, vamos frequentar, vamos lá. Mas assim, ela olhava e falava, Não conseguia. não consigo engolir, assim, não me desce, sabe? Vem toda a cena da pessoa que não tá comendo, daquelas moscas que eu vi em cima do negócio. Ela ficou os dias lá, praticamente todos os dias, a pão e queijo, mesmo. E aí tem poucos, de negócio privado, tem poucos restaurantes que são privados, que é um pouco da abertura que o Também é uma que o concessão Raul ali, Castro né? fez. É isso. Poucos, e esses Airbnbs também são alguns dos exemplos dos poucos negócios privados, que geralmente são investimentos feitos por cubanos que estão fora. Porque se depender de um grupo internacional para falar, cara, eu vou aqui injetar dinheiro nisso aqui, uma rede de restaurante, cara, não vai acontecer. Deixa eu perguntar. Perspectivas, assim. Eu ia Esse é perguntar o isso ponto. agora. O que Cara, esse é o vocês ponto. veem daqui pra frente? Esse é o ponto. Porque Qual que é o vocês. destino aí de Cuba? Vocês Qual que é? são empreendedores. Você também é economista, Fábio? Não, eu sou um Qual que é? curioso. Um curioso. Mas eu sou formado em administração e MBA em marketing, mas adoro o tema. Administrador mega estudioso, Bruno como economista. Vocês fizeram um raio-x. A gente sabe que isso é um fragmento minúsculo da história. A história é gigante. Então, se a gente for contar a história de Cuba, tem muita coisa envolvida. O que vocês percebem de prognóstico? Esse é o ponto. Deixa eu dar minha visão, aí você dá a sua. Eu fiz até hoje mesmo, eu postei um vídeo lá no meu Instagram que eu fiz na Orla da Praia. A gente tá acostumado aí pra Orla da Praia, vou fazer o link com a perspectiva. A gente tá acostumado aí em qualquer cidade, tá? Por mais... mais valorizada ou menos valorizada. Sei lá, o Rio de Janeiro é mais valorizado que o Guarujá. Mas tudo bem, mas tem valor na frente da praia aqueles imóveis. Tem um vídeo que eu fiz, que eu filmei a praia e filmei a avenida e falava, ó, que bonita a praia chegando no centro da cidade. Quando eu viro pros imóveis na frente da praia, parece que realmente caiu uma bomba em todos eles. E aí você Metralhado. acha e fala assim, vai cair. Só que as pessoas moram lá, sem porta, sem janela, com os ferros à mostra. Eu postei hoje no meu Instagram, isso vê depois, a gente pode colocar aqui. É muito impactante, é muito legal isso. Legal, assim, triste, mas uma vez que já tá lá, é muito, assim, curioso de você ver esse tipo de coisa. E eu falava, ninguém tá morando aí. E o pessoal entra, vem ver. E você vai lá conhecer a casa do cara, que é literalmente aquilo. Então, eu até falei no vídeo, eu falei assim, a primeira cidade que eu vou, que tanto faz se você tá perto ou não da praia, é tudo deteriorado igual e não tem valor, porque não tem praticamente comércio de imóveis, né? Esse é até um ponto legal. E aí a gente perguntou muito, mas e aí? Mercado imobiliário lá. Tá largado as traças. Fizemos por exemplo. uma proposta A gente lá. Fizemos. O apartamento que a gente tava devia ter uns 90 metros quadrados, mais ou menos. E ele falou assim, a moça da limpeza falou assim, cara, você compra apartamento aqui por $2-3 mil apartamento assim. Aquele do imóvel Sendo comercial que a gente lá fez do- o cálculo de quanto a gente pagou do Airbnb, e se ele tivesse com 15 dias de ocupação mensal, Vendia. ele arrecadaria mais ou Não, menos 80%. 80% 80% de ocupação. $40 mil ano com
os turistas indo. E você paga 3, 4 mil. A gente falou pra ele, bota a perder isso aí. Divide em 2, dá $2.000 cada um. R$10.000 pra cada um, bota a perder. Em 6 meses tá pago. Pensando alto, né? Mas é verdade, é um business. Sim. E aí, no meio business, no meio cara. do centro lá, a gente se deparou com um imóvel comercial que devia ter... Tava uma placa que tava à venda lá e devia ter mais ou menos uns 150 metros quadrados ali. Por aí, porque ela era muito profundo, assim, né? A gente falou, vamos lá sondar, ver o preço e tal. Chegamos, começamos a conversar com a pessoa e tal, não sei o quê. Aí comecei com um Tanta papo. coisa pra ver que você fica tão fica curioso. Você vê, maluco. cara, e o preço de tal coisa? E não sei o quê, e o mercado, e a saúde e a educação. Você fica querendo saber tudo, né? Aí eu cheguei e tal, e aí, cara, sabe se estrangeiro pode ter dinheiro aqui, pode ter imóvel, não sei o quê. Puxando um papo ali, puxando um assunto. Perguntamos o preço. Cara, era incríveis $900. Um imóvel comercial de uns 150 metros. Tava destruído? Tava. Tem cimento em Cuba pra você comprar? Não tem. O Airbnb que a gente ficou, ele veio literalmente todas as janelas, Torneiras, garfo, faca. veio tudo num navio da Itália, que é a cubana que mora na Itália. Então, assim, ela trouxe um apartamento num navio pra poder... Sabe o que Pô de mais pé. me dói? Eu tenho 33 anos. Talvez daqui a 40 anos, quando eu tiver 73 anos, eu fale assim, eu fiz um podcast sobre Cuba, mas hoje Cuba tá uma ilha paradisíaca. Pode ser, alguma coisa pode acontecer. Só que tantas pessoas viveram a vida inteira lá, Então, nessa situação, sabe? Assim, Então- são muitas pessoas individualmente. Sim. vidas contadas, perdidas Sem lá. perspectiva, vidas sem perdidas. perspectiva. E esse entra na perspectiva, que aí a gente perguntou pro cara, mas e aí? A gente Beleza. fazia muita pergunta. O que Fazia- falta que pra falta? pra Pra população explodir isso aqui. Porque eu acho, aí eu falava pra ele assim, na minha opinião, eu acho que quando vocês perceberem que o medo é menor do que a fome, isso aqui explode. E muitas pessoas falaram essa frase pra mim, isso aqui é um barril de pólvora. Vai Se essa colapsar. curva, se essa ilha não abrir, ela afunda. Então eu fiz uma escala, fiquei um dia inteiro em Miami, fui pra Cuba, fiquei essa uma semana, depois voltei, fiquei mais 2 dias e meio em Miami. Na ida, nesse primeiro dia, dormi lá, no outro dia de manhã pegar o voo, tava tomando café da manhã no hotel. Eu vi no hotel de Miami uma matéria de um bote que tava à deriva com um cubano morto. Na costa de Miami, eu não sei quantos quilômetros ali da Dá costa. 120 pra Key West, que é no sul da Flórida. Miami vai dar mais, entendeu? A primeira cidade é Key West, lá embaixo dá 117, alguma coisa assim. E aí O que hoje a tem de grande bote, rota de coisa? fuga deles é via Nicarágua. Porque tem um detalhe que a gente não comentou aqui, mas para você cubano sair de viagem, o governo cubano precisa te autorizar. E aí ele vai fazer uma análise do seu perfil, ele vai ver se você tem propriedade, ele quer de alguma forma garantir que você tá vinculado ali, que você vai Você de vai fato e vai voltar. tirar férias Vai e voltar. E você tem que ter acesso a dólar, porque você compra uma passagem em dólar que é muito mais caro do que o salário deles. Então você depende provavelmente de alguém lá de fora ou você negocia alguma coisa no mercado negro, senão você não tem acesso a comprar uma passagem. Então, hoje existem. A grande rota de fuga são cubanos de fora que financiam parentes, alguém que tá dentro, o cara poder ir para Nicarágua. O cara que pilotou o carro antigo lá com a gente comentou: olha aí o preço da passagem Cuba-Nicarágua. Explodiu, porque a demanda, né, arrebentou. Oferta e demanda clássica. Então eles vão Livre para mercado Nicarágua. funcionando. É. Eles vão pra Nicarágua. Conheci um taxista em Miami, um motorista de Uber que fez isso. Voa pra Nicarágua. De lá ele vai pra El Salvador, Honduras, Guatemala, México, até chegar na fronteira. Ele falou, cara, aí é carona, passa dentro de deserto, passa dentro de rio. Cara, é uma saga. E chega na fronteira, normalmente eles conseguem um visto de asilo humanitário dos Estados Unidos. Então, é assim hoje, a grande rota de fuga dos cubanos é essa. É o que eles fazem. Não é à toa que eles tatuam os Estados Unidos no Não é braço. à toa. E aí um Não é à episódio toa. já sobre isso. Quando eu tava vindo embora, na hora de passar ali no aeroporto cubano, você passa ali pela imigração, depois tem o raio-x pra você pôr sua mala. Tinha uma cubana do meu lado com uma criança de colo.
Cara, eu tenho uma filha de 2 anos. Uma criança que devia ter há uns 7 meses, assim, leve, pequenininha, ela carregando uma bagagem de mão, assim, toda atrapalhada. A gente ia colocar a mala ainda pra colocar na esteira pra depois chegar no hall onde estão todos os voos. Ela virou pra mim e falou assim, é aqui que eu pego o voo pra Nicarágua? Naquela parte de fora do aeroporto. Cara, claramente ela nunca pisou no aeroporto. E claramente, pra ir pra Nicarágua, ela tava fazendo essa rota de fuga com uma criança. Ela teve que tirar os sapatos pra pôr na esteira, né? Eu também. E depois que saiu, eu ofereci ajuda. Falei, quer que eu segure o bebê? Tava dormindo, uma criancinha linda. Eu segurei. Cara, pesava, sei lá. Ela deu pra você segurar, é verdade. Eu segurei enquanto ela colocava o tênis. Você via na cara dela, assim, que ela tava numa rota de fuga. E olha só que interessante, quando você entra nessa sala pra pegar os diferentes voos, tem uma banca no meio, escrito, siga o Instagram, o Facebook, chama... Twitter. Prensa, o Twitter, é prensa... Inclusive eu entrei, o último prensa, post era de 2016. Mas... prensa não sei o que de Cuba. Eu também entrei, tô seguindo. Prensa livre. Prensa livre, E aí tava escrito assim, a imprensa cubana, né? Em busca da verdade. E aí tinha um cubano que morava na Suíça do nosso lado. Ele viu total, né? Exato. E mais, e aí tinha aquele que você tirou a foto. Não aceitamos. Não aceitamos dólares, né? Um negócio assim, você lá dentro do aeroporto. Todas as lanchonetes ali dentro, tudo muito precário. Né? Tudo muito precário, coisa de souvenir e tal. A biblioteca que só tinha biografia de Che Guevara e Fidel. Marx. Bombando de livro. Mas só tinha isso. E fala do anúncio. Aí tinha o descritivo lá falando assim, não aceitamos dólares, né? Mas se você paga... Como é que era? Se você paga em dólar... Aceitamos euro, dólar canadense e cartão de crédito. Não aceitamos moeda nacional. Não aceitamos moeda nacional. Que é a moeda deles. Não aceita. E aí embaixo, a gente tem foto disso. Embaixo tá assim, porém, se você pagar em... Euro, dólar canadense... o troco vai ser em peso cubano. Que eles não aceitam. Você entendeu? Que loucura. Loucura. É o governo... Eu quero te dar o dinheiro que puxando dólar, comprando dólar. Puxando dólar. E ele não vende e passando, desovando o peso cubano dele. Ou seja, eles reconhecem que a economia já é dolarizada informalmente. Ela já é. Que loucura, cara. É uma parada que... Bizarro. Não, parece uma distopia, mas Pessoal não de é. casa, assim, não... Primeiro, a gente já tem que pedir, obviamente, se você chegou até aqui, não deixou o seu like. Não tá comentando aí no chat, não compartilhou isso. Pelo amor de Deus. Você deve estar Espalhe isso pras paralisado, pessoas. tipo, nossa. E outra coisa, vocês estão percebendo tudo isso que está sendo dito aqui? Sabe? E eu pediria um favor a mais, Arthur. Compartilhem com essas pessoas que têm ideologia diferente. A gente precisa, com educação, furar essa bolha. Mostrar a realidade. Não é pra gente falar pro nosso público. Isso aqui não é uma venda de... Eu não vivo disso. Tenho uma empresa de investimentos. Eu não vivo de documentário. Eu não quero viver disso. Não é meu negócio. Eu não quero ganhar dinheiro com isso. Não é. Eu quero mostrar um tipo de educação. Então, mostrar às pessoas... E se mesmo assim você duvidar de mim e dos nossos vídeos, não tem problema. Pega um avião e vai lá. Veja com os próprios olhos. Fure essa bolha, gente. Mas fure com educação, não apontando o dedo. Você é esquerdista, maluco. Não, viu? Mostre com dados, com números. É importante. E, pessoal, e tem outros caminhos também. Tem muito cubano no Twitter. Vão lá, procura cubano no Twitter. Puxa pra uma Perguntem. Tem muito cubano no Twitter. Cara, não sei nem o que dizer. Não, lá, nem né? eu, assim, eu queria me despedir super alegremente, falar, pessoal, obrigado, mas a verdade é que, assim, não dá, né? Eu sinto até os olhos. Ainda bem que é aniversário do Fábio pra dar uma balanceada de energia aí, pra gente ficar um pouco... Não, mas é uma evolução humana, sabia? Assim, é uma evolução humana. Eu voltei com uma Vocês super sentem que força. hoje eles têm alguma opção, assim? Que opção que, sei lá, o cubano tem hoje pra poder sair, assim, do país? Desculpa, vou complementar aquilo que você falou, Arthur, da perspectiva, que eu falo muito mesmo, a gente e você tá envolvido emocionalmente com o negócio há pouco tempo, né? Então, o ponto eu percebi uma resignação muito grande das pessoas. Tipo assim, meu destino é esse. Em algum momento isso aqui vai abrir, mas é o que Quando é. eu estiver aqui, não é. É o que é. E os que... Sabe uma coisa assim? E a impressão que dá que os assim, inconformados já fugiram. Ou somem, né? Ou eles somem. estão presos. Essa moça que fazia o café da manhã pra gente, que era enfermeira, tem uma frase legal também, outra frase forte, que eu cheguei pra ela e falei assim, você gosta disso aqui? Você gosta daqui? Ela falou, Cuba é o paraíso, o inferno é o regime. Eu fiquei olhando pra ela assim,
Porque de fato é lindo, assim, né? De fato é lindo. A ilha, ele é... Enfim, mas se você quer ir pra passar férias só, que, por exemplo, era o caso... eu e ele somos curiosos, né? Mais do que isso. A minha mulher e a dele, à noite, por exemplo, a gente saia sozinho. Elas iam dormir, sei lá, ficava na casa 8 da noite, a gente ia sair, ia pro bar pra tomar cerveja com os caras, filmando tudo, pra entender e perguntar mesmo. Sentamos numa mesa, o cara olhou pra gente... Oh, vem cá, poxa, vem cá, deixa eu sentar aí. Então, se você quer ir pra curtir, passar férias... Leva comida e tá tudo certo. Vai pra outro lugar do Caribe. As praias vão ser lindas, iguais, você vai comer bem. Vai pra conhecer, cara. Vai de coração aberto pra conhecer. Vai de coração aberto pra conhecer. É isso uma experiência que vale. de vida. A experiência em Cuba é isso. É isso que a gente falou. Quando vocês voltaram outra pessoa também. Cara, você volta meio pesado, né? Se a gente já foi meio que nessa pegada de tipo, cara, vamos ver o que é, vamos falar com as pessoas e tal. Então você já vai com uma expectativa um pouco posicionada. Eu acho que as pessoas que vão, de repente, vou lá fazer turismão em Cuba, pá, lindas praias e tal. Aí eu acho que essas pessoas tomam um choque forte. Não que a gente não tenha tomado, claro. A gente viveu episódios aí que a gente contou aqui. Mas eu acho que você vai com essa pegada do turismo, você vai tomar uma pancada. Sim. E não é ruim, não. É bom. São coisas que vão te fazer pensar. A realidade é isso. Se negar a realidade é justamente o que fez essas pessoas chegar onde a gente serem chegou. Vítimas da ideologia que elas foram. E Havana tem um hotel lá, que é um hotel mais bonito de Havana e tal. E em cima ele tem um terraço redondo que dá uma vista 360. Gente, a cidade é maravilhosa, assim. O desenho da cidade, uma costa inteira recortando, assim. Você olha, a cidade é toda plana. Mas ela parece que foi, assim... Bombardeada. Então, assim, tinha tudo pra ser um grande polo de turismo mundial. E pensar que são 60 anos, né? Para as pessoas perceberem que a revolução não vale a pena. Não valeu. Já não valeu. E eu acho difícil enganar esse povo de novo daqui pra frente. É muito difícil. Mas é um país que, assim, quando ele cair... quando o regime cair... Você tem pra construir... Questão de tempo, questão de tempo. Vai cair. Você tem tudo pra produzir. Não é uma coisinha ou outra. Isso é uma coisa que o próprio povo acredita, né? Sim. Numa investida do próprio povo dentro ali, local ali. Hoje é isso. Eu acho que dessa forma a gente se despede aqui, né? Nossa Senhora. Como é que muita coisa pra gente pensar, galera, em casa. Como é que as pessoas acham vocês pra ver essas imagens que vocês registraram, já dando spoiler do documentário? E tudo que já viram aqui. Vamos pra ver mais material. Eu produzo muito conteúdo de economia, desse tipo de coisa, principalmente que é a minha área. Meu Instagram é Bruno_Musa. Então, prazer, não preciso de dúvidas, me perguntam, eu respondo mesmo, não tenho problema nenhum, passar meu telefone, conversar. Eu acho que eu tô mergulhei já tem, sei lá, 2, 3 anos nesse projeto educacional e realmente tomei uma paixão por isso. A gente passou por um processo legal da empresa, de venda da parte da empresa, então eu resolvi canalizar minha energia pra esse tipo de coisa. De falar assim, cara, eu quero despertar. Eu acho que talvez ser pai também foi um divisor de águas pra mim, de eu falar, eu preciso deixar um lugar melhor pra minha filha, também, entendeu? Eu preciso deixar uma coisa melhor, assim, pra ela. Fazer pensar. Então, eu faço questão de participar. Tô dando bastante palestras, expor essas ideias, falar. Enfim, tô à disposição. E obrigado a vocês por darem voz a esse tipo de coisa, gente. Obrigado por trazer voz a esse tipo de coisa. Eu já fui de vocês há muito tempo, então eu falei isso pra vocês aqui, a primeira vez que eu vim assistir outro podcast aqui. Então, estar com vocês, pra mim, de verdade, é uma baita honra mesmo. É um privilégio pra nós. E você, Fábio, meu conterrâneo? E aniversariante? Boa. Então, meu Instagram é Fabeiras, simples assim. E aí tem no destaque lá, tem um destaquezinho de Cuba, que tem muita coisa lá numa pegada mais assim, informal, vídeos amadores e tal, mas que a galera tá gostando bastante de ver. E muita gente surpresa, né? Muita gente dando feedback que se surpreendeu. Então, vocês podem entrar lá. E vamos ficar aguardando esse documentário aí. Mais uma semana, a partir de hoje já deve estar pronto. Então tá. Queridos, muito obrigada pela disposição. Obrigado pelo convite aí, foi maravilhoso e, bom, espero que o pessoal goste aí. Mas eu não tenho dúvida. E pessoal até a próxima. de casa, valeu, até o próximo Conversa Paralela. Beijo, gente. Até mais. Valeu.